Fala galera, se você não assistiu o primeiro episódio, a parte 1 com o Cantimiro, entra aqui no canal e dá uma passadinha lá, vê essa parte 1 que tá bem bacana. E aqui é apenas uma sequência daquela conversa. Então, se você estiver gostando desses vídeos aí, não esquece de deixar o like, se inscrever. E bora pra esse podcast aí que ele tá super bacana, com bastante informação. Então vamos que vamos. Aí. Oi, Complementa, por favor, a minha pergunta aí. A gente tá José vivendo Vitor. num mundo de fake, né? Pausando. O que eu ia perguntar era mais no pessoal. O que fez em você tomar essa decisão de falar, pô, precisa entrar no Codeja, não é? Codeja, montar a EAJA, voltar com o estudo. Qual que foi o sentimento de falar? Ô João, aí Então não tem nada a ver com a minha pergunta. Não, era em relação à pergunta José passada. Vitor, mas você tá entrando no... é Zé tá Vitor, vendo? tô chamando Zé ele de Vitor. João. João, Zé. É a mesma coisa. Mesma coisa. Matheus, senhor de Matheus. Matheus é fácil. Então não esquece da minha pergunta também, que ele entrou no meio. Não, Achei que aí era cê- complementando, mas ele furou a fila. Tá Não, bom, mas pode você ser. fala de novo. Porque. Aí, cara, vai uma coisa que as pessoas têm que ter, e um profissional de engenharia, então, nem se fala, porque chama-se proatividade. Quando eu fazia edificações, eu tive o privilégio, né, de conhecer um engenheiro, um mestre de obra que me ensinou muitíssimo de obra, que é o seu Aladir, né, da serralheria. Ele era um cara muito generoso, adorava ensinar e me passou muita coisa a respeito de obra. Mas o chefe dele, que era um engenheiro, muito atuante aí, ele literalmente me comia os tocos mesmo. Era um cara assim, personalidade muito forte. É um cara de personalidade muito forte. E ele me cobrava mesmo. E eu tinha 16 anos, me colocou dentro de um prédio com 26 homens. Eu nunca tinha entrado numa obra, e me oportunizou isso e me cobrava. E isso me ensinou muito. E eu me espelho muito nesse cara, sabe? Um dia, eram umas 6 e pouca da tarde, já era fim de expediente, e eu andando na obra com ele, a gente foi numa sacada daquele edifício Rio Paraíso. Ele olhou para aquele horizonte assim e falou assim: um dia eu vou ser prefeito dessa cidade. E ele, já falei isso muitas vezes até para ele mudou a história dessa cidade aqui, porque ele é prefeito aqui há cinco mandatos e não para de me surpreender, né? Pela visão que ele tem e por acreditar nisso aqui, né? Então é isso que é um engenheiro com uma visão muito além do que a gente consegue ter no trivial, né? Um cara olhar e trazer um aeroporto daquele ali para Jataí, eu já ouvi muita crítica em relação a isso. Isso aí é um elefante branco. Pode até começar como um elefante branco, mas para o desenvolvimento dessa cidade, para daqui um pouquinho, ela vai ter que alcançar um aeroporto daquele ali, né? Então, e várias outras coisas. Eu vejo a qualidade de vida em Jataí. Eu uso o Lago de Acuí todo dia, às 5h30 da manhã, eu tô lá, né? Eu uso lá, então eu tenho orgulho de ter um espaço aquilo daquele ali tão é vida, legal, saúde, cara. né? E muita gente usa, e ele é um dos espaços que nós temos aqui que era uma área que eu conhecia quando criança ali. Ele era um matagal. Onde ele fez o primeiro prédio de Jataí, lá no Serra Azul, em frente a ele era uma pedreira lá, um buraco, que é a Praça da Bíblia. Vocês não têm ideia do tanto que aquilo ali era feito, tanto que o povo depositava cadáver ali, fazia bota fora de gente ali. Os caras... Era feio o negócio ali.
Feio mesmo. Então, assim, ele é um cara que tem essa visão e isso nos dá responsabilidade, né? As pessoas, os clientes, as pessoas vão esperando coisa da gente e a gente se sente, eu me sinto com condição de estar fazendo alguma coisa. E quando eu fui voar de parapente, eu fui competidor, né? Eu montei uma associação de parapente no estado de Goiás, que era lá de Iporá, que tem um lugar fantástico e muito mal explorado, que é um lugar que vem gente do mundo inteiro voar e nem as pessoas de lá sabem, eles não capitalizam com isso. Na época a gente montou a associação lá, eu tomei frente nisso, e aí eu ia para dentro da prefeitura, vamos asfaltar aquela estrada daquele morro, vamos fazer umas rampas legais lá, e eu nunca tive esse respaldo da prefeitura, fazia projeto, e hoje, depois disso, chegou Jaraguá, que é uma cidade lá perto de Goiânia, que tem uma rampa tida como, quiçá, uma das 4 melhores do Brasil, e que tem gente do mundo inteiro lá o tempo inteiro. É um esporte de gente elitizada, então é gente que gasta, traz muito recurso para a cidade, e aí lá eles enxergaram isso, né? Então eu tentei lá fazer isso, não alcancei, mas o que eu pude eu fiz muito ali em termos de parapente. Então, assim, eu sempre acho que eu posso fazer mais, eu sempre quero fazer mais. Eu vejo que os profissionais de engenharia, e hoje vocês, tecnicamente, são 10 vezes melhores que eu tenho experiência, mas o que vocês aprenderam depois de mim, eu não vou conseguir chegar lá mais, já passou a minha vez, né? Então eu tento contribuir com o que eu dou conta de fazer, mas tecnicamente vocês são melhores. Vocês já são melhores do que eu. Vocês têm mais... Jamais. Sim, são. Que jeito? Vocês têm ferramentas mais atuais, tem informação muito melhor. Ó, eu fiz uma pós-graduação em 2015. Cara, parecia que eu tava fazendo engenharia de novo. Eu aprendi demais. Em que área? A área que eu já trabalhava, que era estrutura e fundação. Eu aprendi muito. Eu não sei, parecia que era a primeira vez que eu estava fazendo engenharia. Aí eu aprendi mesmo, que eu curti engenharia, tinha aquelas bagagens já de engenharia, mas fazendo com a galera mais ou menos da idade que vocês estão aqui hoje, estava todo mundo lá fazendo o curso e eu aprendi demais com aquela galera. Colocou novo aí junto com vocês. Que isso, Aproveitando esse gancho aí, Cantimiro, você com toda a sua bagagem, então eu volto para minha pergunta que o Zé Vitor não deixou fazer. Tesourou. Com essa bagagem que você tem hoje, com a sua visão que você tem para o futuro, o que você, se fosse formar esse ano, você... Qual área? Qual área que você falava, eu vou me especializar nisso porque isso eu confio, eu acredito que essa área é mais promissora do que aquela, ou alguma coisa assim. O que você falaria que dica que você daria para esse cara, esse Cantimiro de 2023? Vai parecer que eu tô meio que a banda da resposta, mas não é não. Eu mudaria mais no comportamento, né? No lado pessoal, no lado de buscar relacionamento, de colocar-me mais proativo e mais disponível, igual eu tô falando de associação. Já desde o começo da carreira. Né? Eu estaria fazendo isso. Porque nisso iam aparecer oportunidades. Eu acho que o diferencial do engenheiro civil é justamente ter habilidades em todas as áreas, que ele não tem, cara. Eu tô lá fazendo armazém de grãos. Lá eu lido com fundação, com estrutura, com instalação, com drenagem, com terraplenagem. Eu lido com tudo. Tem que lidar com tudo. Às vezes eu nem não faço estrutura metálica, que a gente... foi uma das matérias que eu mais aprendi, que eu mais gostei, e não foi uma que eu fui atuar.
A gente não faz, mas eu sei bastante de estrutura metálica. Eu gosto muito de estrutura metálica. Então, assim, eu estaria talvez mais disponível, mais proativo, mais buscando e me colocando disponível no mercado e bater atrás de fulano. A Patrícia falou um negócio muito legal aqui. Você conhecer os valores de uma empresa. Ela falou exatamente isso. Para você ver se você identifica isso com os valores daquela empresa. Porque não tem empresa que resista a um profissional que se identifique com os valores dela. Que vista a camisa mesmo. Né? Eu entendo muito esse lado aí, mas vou polemizar, né? Como sempre. Vai lá, Matheus. E falar, você não acha que um pouco desse abraçar tudo não cria um pouco daquela síndrome do pato? Sim. Não é síndrome do pato. Não anda, não voa, nem nada direito. Não é abraçar tudo. Você não dá conta de fazer tudo. Não, nem eu, mas se colocar disponível e às vezes delegar, né? Isso tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal na parte de liderança. Sim. Né? É atrair pessoas para aquela causa tal. Vou chamar esses 3 aqui para a gente ir lá para o Codeja. E aqui eu vou ligar mais pro Thiago da Sanebras e pro Lucas lá pra gente ajudar a bolar alguma coisa na parte de saneamento, de reciclagem, né? Que dali pode sair um negócio. Eu posso bolar um negócio aqui dentro legal e aqui é assim que a gente vai se envolvendo em negócios, né? Vai aparecendo. Eu tô entendendo assim que... Inclusive, essa ideia saiu de... Essa ideia do podcast aí saiu de uma conversa assim, né? Do nada. Eu entendo assim, tô entendendo assim, compreendendo o que o Cantimiro tá dizendo, é o seguinte: a gente sozinho, a gente pode pouca coisa. É por isso aí, que eu quando você tem uma empresa, você pode mais, porque você tem um grupo. Agora, quando você tem uma empresa que participa de uma associação, de um outro grupo, e esse grupo forma um grupo maior ainda, como nós comentamos aqui do Codeja, você vai ganhando força extra, né, Cantimiro? Você vai ganhando força extra para conseguir movimentar, fazer coisas maiores, né? É nesse sentido que eu acho que o Cantimiro quis dizer aí, dessa questão de se associar, de fazer um networking, de estar atento. E só que, Cantimiro, mas por que o ser humano, cara, eu vejo isso assim, a gente tem uma eu não sei se é do ser humano, se é do engenheiro, se é do aluno, porque eu tô fazendo mestrado agora e eu vejo, parece que a gente veste a camisa do aluno, veste o personagem do aluno. Aí você vira aluno. Eu sou professor também. E aí quando chega lá, eu falei, mas peraí, eu sou professor, eu sei os problemas que é do aluno que não demonstra interesse, não toma atitude, não participa. Aí eu via os colegas, parece que do mesmo jeito, eu ficava do mesmo jeito. Eu falei, não, vou mudar esse negócio. Vou começar a participar mais disso, vou começar a discutir mais esses assuntos, porque, cara, eu sou aluno aqui, mas eu sei que o problema do aluno é esse, é a falta de participar, a falta de... E, por exemplo, palestra, igual nós falamos aqui, cara, ninguém tem paciência mais para ver palestra, acha que tudo tá no YouTube, você não precisa de estar ali. No 2x, pra que eu tô lá no 1x, pessoalmente, se eu podia estar no bar, podia estar fazendo outra coisa. Então, não tem essa dificuldade, né? Você matou, Bruno, matou a pau. E aí vem a história de novo da proatividade. Quando eu fui para pós-graduação, eu cheguei lá, igual eu tô falando, a turma
acho que eram uns 25 pessoas. Dos 25, uns 5 era nego mais velho, mais experiente. Tava todo mundo já formado, trabalhando, uns com um pouquinho mais, outros com menos. Isso, mas lá uns também 5, tá desse jeito. uns 5 já meio velho assim, um ou outro mais velho que eu lá, né? E assim, e todo mundo com a camisa de aluno. E eu cheguei, cara, e eu tava extremamente interessado naquilo. E eu tava com muita vontade. Eu aprendi pouco concreto na faculdade. Nós tivemos um professor que agora é minha eu não curti. Eu falei, eu vou lá para eu aprender concreto, o dimensionamento concreto. Eu gostava muito de pré-moldado, gosto, e eu vou para lá. E aí, lá todo mundo na postura de aluno, eu falei, cara, não dá. Aí eu arrochei e eu perguntava, quando você começa a perguntar, os outros começam a olhar assim. Não, mas aí assim, aí um sabe, às vezes, ó, a ideia é tal. Então, assim, ficou dinâmico. Então, aí é a hora que uma pessoa, você vê o poder de uma pessoa, só dela provocar os outros, ela tem essa capacidade mas esse efeito, o Cantimiro, ele só ocorre no presencial. Com certeza. Tipo no remoto, manada, né? No remoto a gente não consegue esse efeito. Eu não sei porquê. A gente se esconde atrás da câmera, do fone. Falta ali. vontade, pô. Não é, cara. No presencial, eu fiz o MBA presencial e era igual o Cantimiro tá falando. Quando o primeiro começa, cara, a coisa fica dinâmica e vai. Quando começa seminário, todo mundo participa. Hoje, aluno de graduação que eu tenho ali, você faz um seminário, os caras ficam com medo de perguntar pro colega. Eu falo, vou dar nota extra se quem perguntar. E eles, quando perguntam, eles perguntam com medo. Não sei por que fica aquilo. Mas eu vou prejudicar meu colega. Caramba, como prejudicar seu colega? Você vai fazer uma pergunta, você tem interesse. É um pouco de consequência da pandemia também. O povo ficou com medo de... Não, mas isso é toda vida. Toda vida o aluno não quer se comprometer, não quer posicionar, não quer dar palpite, quer ficar como ouvinte. Cara, eu vi essa história de aula online e eu falei, puta que pariu. Se fosse eu naquilo ali, eu tava fudido. Né? Porque é assim, eu já tenho dificuldade de concentrar naquilo ali, aí você tá com o telefone, um negocinho fazendo aqui, outro ali, eu me distraio. Na aula presencial, com a galera interagindo desse jeito aí, a história é diferente. Não sei se é porque quando tá ali no online, às vezes não dá pra falar todo mundo ao mesmo tempo. Não dá pra falar ao mesmo tempo, aí trava o áudio de ou... E se ficar um pouquinho desinteressante, você pega o celular. Você pegou o celular, acabou. Mas então, Bruno... Fala no TikTok. É assim, eu vi que com isso, eu estimulava todo mundo. E eu fiz isso o curso inteiro e foi bom. E eu levava minhas experiências, os outros traziam... Eu buscava interagir com gente que eu nunca tinha conhecido, gente que estava bem recatada. Isso faz diferença, né, Catinho? A gente força mas ter contato com as Mas pessoas. eu sinto que na época da faculdade, pelo menos por mim, que era mais retraído assim um pouco, eu sentia que eu tinha não sei se era um medo, um trem, mas fazer uma pergunta, por mais que seja idiota, assim, idiota entre aspas, ansiedade, o nome de ser. De ficar com medo da repressão do pessoal, e assim, hoje eu sei que não importa o que é, não importa o que a pessoa fala. Assim, então, o aluno tem umas ideias, cara, que não existe. Que não existe entra, repressão, né? Não existe medo de falar. Assim, esses dias... O que eu tava falando? A pessoa pegou... Acho que foi com a minha esposa, ela falou assim, mas aí você não entendeu nada, você fala pro professor, eu não entendi nada. Eu falei, não, eu não jamais falo isso. Se eu falar, ô professor, não entendi nada, repete tudo. Aí também é sacanagem. Mas assim, você elaborar, né? Ficar na sua cachola ali e falar assim, bicho, mas eu vou perguntar aquele negócio lá. É um negócio básico, mas eu vou perguntar ele específico. E aí, se o professor achar que, como eu tô perguntando um negócio básico, então eu não sei porra nenhuma, e ele quiser repetir tudo, aí é problema dele. Então eu fico pensando assim, sabe? Mas não é aquele negócio, porque quando você faz uma pergunta
não entendi nada, você não tá mostrando interesse. Ué, eu não entendi nada, repete tudo. Ué, então você... Essa Não prestou pergunta, atenção em nada. essa é a pergunta pra aula de cálculo, né? Pergunta de Estocolmo. Um ano inteirinho você repetiria a mesma pergunta. Eu não entendi nada, bicho. Eu não entendi. Peraí, volta de novo. Essa é. E aí, né? lá no alojamento, eu morei com um cara meio pancada lá. E todo dia que eu chegava lá, e ele estudava de madrugada com som no ouvido, um Walkman, na época nós era um Walkman. E balançando com a luz, eu querendo dormir, aquela filha da puta, aquela luz da luminária em cima da prancheta lá, eu chegava lá pra ver o que ele tava lendo. Introdução do Leitold. Nossa senhora, cálculo. Todos os dias. Nossa. Ave Maria. Ou seja, o cara não deu conta de Saiu do lugar. entender a introdução, velho. Ou seja, a pergunta é: o que você entendeu? Professor, não entendi nada. Eu tô na introdução ainda. Tô na Chegou introdução. no final do curso. O Bruno hoje, depois da prova que ele fez de matemática, Fiz uma prova de matemática aplicada em engenharia, no mestrado que eu tô fazendo lá É em uma Rio Verde. matéria de engenharia elétrica. Eu falei, inclusive. rapaz, Ah, é mesmo. Aplicada. Não. Matemática aplicada. lembra da matemática da engenharia. O que é a matemática da engenharia? É os 4 cálculos, álgebra linear, geometria analítica e mais uns 2, 3 negócios lá. É a mesma Tudo ideia, numa né? disciplina só, moço. Aquilo a gente Pelo amor faz de Deus. 3 anos fazendo aquilo. O cara pegou e tacou tudo numa só. É a Ô, mesma professor, ideia, pô. toma, vai devagar com nós aí, ué. Isso aí, A prova podia chat É coisa de GPT. maluco. Podia tudo. Mas a prova de consulta lá em Ilha Solteira, como é que é a prova de consulta em Ilha Solteira? você pode levar Nossa, você pode professor levar o sentar com ele de Harvard, rapaz. Cara, você pode levar quem não, você quando quiser. falava que é a não prova de faz. consulta, todo Quando mundo- falava que era de consulta, você podia correr, esquece, não vai nem fazer. Pô, eu tive uma prova de teoria das estruturas 2 que era. Eu te contei essa história, eu acho, Bruno. Opa! Não. É. HP 50G, né? Aquela. Maravilha. Potência, aquela maravilha. Dispensa comentários. Cara, eu lembro que eu fazendo a prova lá e aí a prova começou 1h. Deu 5 horas que era o horário de todo mundo zarpar, ninguém tinha entregado. Aí o professor olhou pra cara dos marmanjos lá e falou: cara, leva essa prova pra casa, vocês me entregam quando vocês terminarem. No dia que vocês terminar. Cara, Qualquer aí coisa. fazer. Cara, eu lembro até. Foi o sentimento que eu quase entrei numa depressão. Deu vontade de chorar, velho. O que tá acontecendo? É que exatamente isso. A matriz, que era. Questão de matriz. 30 Ah, por tô 30. vendo. 30 por 30. Só no HP. Minha HP travou, zerou, resetou. Olha lá. E eu tinha chegado na resposta, velho. E sorte que tava com 2 calculadoras, uma do lado da outra e deu certo. Senão. Então, Caralho. você perguntando qual área você atuaria hoje? Eu atuaria na área Cantimiro. Porque ele falou um negócio ali, Zé Vitor, na aula que ele não sabia interagir. Cara, o que o engenheiro mais precisa mudar, principalmente quando é postura, é forçar. Minha filha, cara, tá fazendo engenharia lá. Tomando pau numa tal de fenômeno transporte. Que ela mora lá, né? Chato pra caralho. Fenômeno transporte, ele conhece o professor Nossa Geraldo. Senhora. Geraldo, tá vivo? Esse mesmo, esse cara é PhD, não sei nas cantas. Moço, na França, ele me deu também fenômeno transporte. Até hoje eu não entendi esse nome, inclusive. E aí, Fenômeno de não, meu transporte. amigo. Moço, A você gente- não tem noção do É que assim, é o o que você Geraldo, entendeu? Trabalha com água. O que você entendeu? Nada. Você vai, todo dia você dá vontade de falar nada. Cada final da aula você perguntar, e aí? Eu sei, mas Tem alguma por que chama fenômeno de transporte? Lá, pelo menos do que eu lembro, assim, tinha muito o transporte. Lembra das calor, transporte de partícula, transporte... No Ele IF era de amiga água. tudo. Ele chegou lá e falou assim: seminário, um grupo vai falar de ondas, outro grupo vai falar de ressalto hidráulico, outro grupo vai falar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo isso nessa disciplina, diabo é nós esse? vamos ver ressalto, vamos ver ondas, vamos ver. Você fica besta de... Essa matéria do capiroto, né? Não, ela é foda. E aí, a minha filha,
tomou pau 3 ou 4, tava indo pra 4ª vez fazer a matéria, e aí, filha, como é que tá? Ah, tô enroscado na matéria lá, tal, assim. Quem que é? O Jeff. Eu falei, puta que merda. E eu não entendo nada daquele negócio, tal. Eu falei, ó, você tá faltando agora ser engenheiro e não estudante de engenharia. Não no aspecto de ter conhecimento. Mas adianta para negociar, de chamar o cara, de ir lá falar com ele, professor, a minha situação é assim, 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 assado. Eu tô isso, eu não tô isso, tarará. Já tô tô fazendo só 2, 3 matérias aqui, porque sua matéria trava tudo aqui. Eu preciso. E não fazia. Não tomava iniciativa de ir lá e falar com o cara. Simplesmente isso. Simplesmente mostrar isso. Que você tem interesse. Eu falei, faz o seguinte. Não é que travou ali, meu amigo. Mas isso. Você tem... e isso a gente tem que fazer com tudo na vida, cara. É com tudo na vida. É chegar e dialogar e negociar e fazer. É isso, é postura. O profissional de engenharia tem que ter postura. Tem que ter essas posturas para, acima de tudo, mais que o conhecimento técnico. Você não vai saber tudo de todas as áreas, né? Você vai... Cada um... Hoje, se eu estivesse formando hoje, pode ser que eu estaria na área completamente diferente. Qual que é a área boa? Todas. É a que me deu a oportunidade de entrar no negócio e tal. Você seria empreendedor? Teria uma empresa? Não sei. Não sei, talvez não. Talvez eu gostasse de atuar numa área, talvez eu fosse acadêmico, não sei o quê. Eu gosto de empreender, eu sempre tive esse sonho de ter uma empresa. Mas seu foco seria na postura. Seu foco não seria no local de atuação, seria... A sua postura hoje seria diferente para encarar esse mercado. Isso. Você encararia esse mercado de forma mais... como é que fala? Protagonista do que... E mais com vontade do que coadjuvante, daquele que fica ali esperando. Isso. Você encararia... O engenheiro tem independente da área. E sem querer também... Independente se vai estar na engenharia também, igual nós comentamos aqui. Se você vai abrir um negócio, se você vai abrir uma sorveteria, se você vai pleitear um cargo de gerente num banco, numa multinacional. E assim, não o protagonismo às vezes, que às vezes vão pensar assim, pô, mas eu não tenho competência para ser protagonista de nada. Não, mas para estar disponível, cara. E querendo saber, interesse. Gente... Hoje a gente vive nas obras, pelejando para ensinar um cara a sair de uma função de servente, para ensinar um aprendizado. Eu estava vendo com... Ser um carpinteiro, um pedreiro. Com o Arthur aqui, vocês falando, e até foi por isso que eu trouxe outra caixa de material ali. Você vai falar da caixa, porque nós já estamos encerrando, viu? Ficaram curiosos? Nós já estamos encerrando. Ficaram curiosos. Só para você não ficar assim, triste... Nós não é porque fez um entreliçado que tá fechado pros próximos, não. Ele pode ter parte 1, 2, 3, 4, 5, viu? Você já viu esse nome aqui? Isso aqui não é da época de vocês. Não conheço. E o pra mim é Você tá botando o Bruno muito novo. Mas eu sou novo, pô. Sou da sua idade. Não, o Bruno... Você pra mim é Lumbiara. Mas não conheço não, Yubi não. Esse aqui os mais velhos vão lembrar disso aqui. Olha a logo do YouTube, velho. Nossa, tá totalmente antiga. Nossa, antiga é mesmo. O da Google também. Isso aqui, ó, ensinou profissão para muita gente que a gente conhece hoje, mas os caboclos que Deixa eu que mostrar é bom. pro pessoal aqui. Instituto Universal Brasileiro. Muita gente que você conhece aí hoje como profissional aprendeu nisso aqui. Né? Eu comprei esse curso aqui, é um curso de mestre de obra. Nossa, que tanto de livro. Olha o tanto de apostila que é nesse cursinho aqui. Pois é, esse aí é um curso só, todas essas de mestre apostilas. 30 e muitos. Aham. Olha só. Pois é, Cantimiro, outra coisa, não tem isso mais. Então, o que tem. aconteceu? Isso aqui eu comprei recente. Tá, mas... que o interesse das pessoas, igual a gente subiu. vocês falando com o Arthur aqui,
E o Arthur, que realmente a galera não tá interessada em aprender. E aqui, ó, dessas coisas aqui, não necessariamente desses, mas desses cursos, né, que tinham antes, saíram os milhões profissionais aqui é um curso de mestre excelente. Eu tenho certeza que a maioria dos engenheiros não sabe tocar obra igual isso aqui ensina. E é básico, coisa trivial, né? Coisa que nós, para aprender isso aqui, nós precisamos de 10, 15 anos dentro de obra todo dia para aprender o que está aqui. Ó. E se você vê a linguagem disso aqui... E o que você aprende errado, você fica... Olha isso aqui. Isso aqui é didático demais. É didático. Olha lá, tirar o nível da mangueira, tirar o nível na mangueira, mostra aí. Os caras tirando o nível. Um curso de mestre de obra mostrando curva de nível, não é? Olha isso. Não sei se é curva de nível. Mas eu acho que assim, a gente parou de dar importância para isso. Eu acho a sociedade, não sei. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, sim, que a gente meio que não... Então, de novo... Ele ficou muito triste. De novo, a nosso protagonista. Nós estamos passando... Dá uma olhada aqui. Fica à vontade. Nós passamos um apagão de mão de obra, né, cara? Sim. Nós estamos passando... Hoje eu estava vendo no jornal... no jornal... E não é por causa de remuneração baixa. 55 pedreiros, 55 serventes e 35 carpinteiros. Isso deve ser para uma obra só. Onde que vai arrumar um tanto de gente desse? Olha aqui, a primeira frase que eu li aqui. Vejamos algumas recomendações para o uso de escadas em trabalhos com altura. Ponto. Não improvisar. O que você mais improvisa, né? Escada é o negócio mais perigoso que tem, ué. Eu falei que ela ia me ligar, né? Olha lá. Avisa ela que nós já estamos acabando, que nós já vamos encerrar aqui. A parte 1. A parte 1 está acabando agora. Hoje eu tenho... Tem a 2, 3, a 4 e a 5. Eu sou engenheiro e tenho um pouquinho de pavor de escada. E eu enfrento na tora mesmo. Não tem outro jeito? É difícil. A gente... Você sobe, mas não sabe. O dia que eu subi lá no carro, tem a perninha tremendo. Eu já andei em viga em balanço, assim, no ar. Só que se eu pegar uma escada, eu começo a tremer, né? Não é? Lá na estreliçada do Cantimiro, você não andou. Eu ando. Tranquilo. Sem o isopor, não sem tem a escada, sem nada. Se não tiver escada. Obra de armazém, a gente faz uns postos de elevador lá que é mais ou menos o tamanho dessa sala aqui, né? Com 10 metros de profundidade. E aí, qual que é a técnica de fazer isso aqui? Como é que eu vou escavar 10 metros para vir fazendo isso aqui de baixo para cima? Se eu 10 metros de profundidade, eu no mínimo preciso escavar 20 metros para lá, 20 metros para lá. O que eu tiver de fundação ali foi pro saco. Então, o que a gente usa de técnica para fazer isso? A gente faz ela em cima do chão, escava dentro e ela desce. E vai descendo. E aí faz outro modo. Então, assim, você chega lá na borda daquele negócio lá, assim, você dá vertigem. Você olhar para dentro daquele buracão ali. Então, é perigoso, é um negócio que tem que tentar fazer. E aí, ensinar essa galera da importância de segurança disso aqui, não pelo acidente, pelo problema, pela empresa só, mas para si, né, para eles. E como eu estava falando, o protagonismo nosso em relação a trazer a moçada para... Você estava comentando ontem que eu estava assistindo ontem, o Arthur. O pessoal tem que estar graduado, todo mundo fazendo graduação ou não. Cara, os técnicos talvez estão ganhando mais que o graduado. Não tem isso. Tem que ter orgulho do que faz, igual o Arthur faz. Tem que gostar mesmo, igual ele gosta, né? Pois que barato. Você vê hoje um operador de uma colheitadeira que sabe
ler aquele joystick lá e comandar aquilo lá. Que dificuldade que tá no mercado pros caras fazer isso e pagando uma fortuna pra uns caras que nós aqui sentados na engenharia se lascando aqui não dá conta. Não dá. Né? Sim. Aí eu tava lembrando a história de onde vem o tal da engenharia, do pedreiro. Vem de um negócio chamado maçonaria. Você já ouviu falar isso? Vocês já viram o símbolo da maçonaria? O que é? É o povo que bebe sangue? Não, tô brincando. Tô brincando. Eu já vi o Meu símbolo. dia é Não maçonaria. sei se tem um... O que tem lá? Eu nunca vi o símbolo, não. Um compasso, É um compasso. um transferidor, alguns fazem. Aham. É massa. O que é maçom? É o pedreiro, em francês. Os caras estudavam e quando o Arthur estava falando ontem daquele tio dele, eu lembrei disso. Eu conheci carpinteiros, cara, que os caras sabiam lidar com transferidor na obra, sabia fazer cálculo trigonométrico. Sabe fazer cálculo trigonométrico. Tinha umas bases para cálculo trigonométrico. E aí, uma obra de carpintaria, de você ver um vão gigantesco, igual a gente fez. Eu não sei se ainda tem lá no Termas. Eles me contrataram uma vez, a gente fez lá uma cobertura lá que ela é apoiada nos de madeira, naquele chapéu de palha que tem lá, lembra? Que tem. Então, Faz tempo que eu não vou lá. Não sei. bicho, as obras de madeira fodida. Então não é qualquer um. Hoje talvez engenheiro não consegue dimensionar aquilo que a gente nem tem foco para dimensionamento de madeira. Lá na Unesp a gente dimensionou, não sei se ainda tinha depois. Tinha. Tem o curso de madeiras. Mas é aquele negócio, aquele que você não faz, não pratica, né, Cantimiro? Fica no esquecimento. Mas eu quero ressaltar assim, o nível desses profissionais, cara, que conhecia. Hoje a gente falar de fazer uma conta de nível para pedreiro, se você não pegar na mão. A gente tem dificuldade para dar curso para a turma lá, porque eles não têm a matemática básica, não sabem somar, não sabem nada. Tem uns caboclos que não tá batendo o gabarito, né? Desses dias nós tivemos uma obra aí que os caras falaram, não, nós não faz gabarito, nós não faz... O Matheus foi daquele pra jeito. alocar a obra, não faz gabarito, já foi lá e furou o buraco e... No olhão. Cara, eu vi isso ali na frente do lago lá, onde eu treino lá, tá fazendo a obra lá. Os caras chegou naquele... Hã? Aonde ele? Na esquina da Marquió. Verdade. Fechado tapu. Verdade. Os caras chegou lá... era o primeiro dia dos caras lá, né? Empresa de fora, tem uma placa do engenheiro de fora lá, de Fernandópolis. E os caras chegaram, descendo as coisas lá. E quando foi na hora do almoço, eu moro uma esquina de lá, ouvindo um barulho. Falei, rapaz, barulho de perfuratriz aqui, tem alguém fazendo fundação aqui perto. Aí eu saí, passei, os caras fazendo buraco lá. Mas como? Parece que esses caras não fizeram gabarito nem nada. E lá não, acho que não tem mesmo. Mas agora tem uns gabaritinhos lá, mas no primeiro dia... Mas eu vi eles com aquele RTK, aquele equipamento eles top. Fizeram locação. Fizeram top. Ainda pensei isso, às vezes, porque nas nossas obras lá, como é muito grande, a gente loca no chão as fundações, né? E depois monta o gabarito. Acho que eles fizeram isso, que eu vi o cara tava com um equipamento de RTK lá. Mas nesse caso do Bruno, o cara não tinha usou o ideia. RTK, não usou Ele não tinha ideia. Ele não tinha ideia. Ele chutou que era ali. Ele falou, não, aqui fica bom o pilar. Não, e ele falou até pra Adriana, falou, não, a gente vai marcar só os pilares externos. Os internos depois nós nós ver o que dá. Aí vem isso, né, cara? A gente... foi difícil, eu passei alguns tempos aí dentro de obra no começo, que aquela história no começo a gente chega e os caras, não, faça assim a vida inteira, nunca deu problema, você acabou de chegar aqui, formou, tá cheirando
leite aqui ainda, você quer vir me ensinar? Tem que chegar com muito cuidado com esses caras, tem que mostrar e tal. Eu sempre tenho uma postura muito didática também, né? Isso, né? Então, é para isso que a postura de profissional tem que ser diferente mais do que da área que você vai atuar, né? Essa chegada, né? Esse respeito, essa vontade de falar, cara, eu quero aprender com você. Na verdade, você está tentando ensinar, mas falando que quer aprender. Mas por que não é assim? Porque é essa parada. E vai desse jeito, né? Inclusive, Cantimiro, eu queria te perguntar umas coisas, né? Envolvendo a questão... Você pode segurar um pouco para parte 2, 3 e 4? DJ Jesus. Ô, Matheus, deixa ele falar. Você tem uma última pergunta para fazer. Pergunta da noite. Pergunta da noite. Eu estava querendo falar sobre a questão das áreas de engenharias que ainda não são tão exploradas quanto deveriam pela rentabilidade. Igual vou começar uma pós agora em engenharia diagnóstica, que é uma área que estuda patologia, perícia, essas coisas que envolvem problemas em decorrência da obra. Mas, além disso, ainda tem questões de obras de projeto combate a incêndio, que também ainda é pouco explorada, é mais que a engenharia diagnóstica, mas ainda é pouco. Tem a parte de projeto hidráulico, que tem muita gente que faz projetinho pequeno, né? Que faz muitos projetos assim, hidráulicos para fazer, mas não de obras gigantes, que tem muita demanda também. E eu queria saber de você, deve ter outras também, né, que eu também não tenho esse conhecimento todo para saber, como investir nessas áreas de engenharia que a gente não tem tanto conhecimento, mas queremos ganhar dinheiro, né? Matheus, a pergunta é bem grande, mas eu vou focar aqui no diagnóstica porque me chamou a atenção. É assim, hoje em dia, o cliente chega em você e fala assim, vamos fazer minha casa de parede de EPS porque tá todo mundo fazendo, isso é mais barato, né? E tem isolamento, eu vi na internet, é legal, isso, não sei o quê. Eu vi que faz viga lá de 15 metros, né? Com tal de protendido, o que é isso, não sei o quê. O arquiteto chega e te coloca essas opções e o arquiteto chega e te provoca, né? Não, fulano faz, por que não faz? Usa estrutura metálica, usa isso, usa aquilo, coisas que algum tempo atrás era difícil a gente aqui no interior tá usando disso, né? Mas hoje, graças a Deus, já tá acessível, tá comum, né? Então sempre vai ter inovações tecnológicas que vão chegar na nossa porta, né? Teve um tempo atrás aí com o tal do tijolinho ecológico de barro pressado, não sei o quê, de sol de cimento, enfim. Coitado do meu amigo Thiago Vilela, com certeza entrou nessa aí e o trem deu zebra. Sempre vai ter essas coisas e toda obra tem patologia. Toda obra tem patologia. Por ser bem feita, mal feita, e sim, né? Aqui no interior não tem demanda para isso. Tem, é porque nós não criamos cultura de consumo para isso, né? Já tá aí, tem quantas obra vertical de edifício aí? Já temos viadutos para lá e para cá. Ponte que tem nessa cidade é o que não falta, né? Então, tem demanda. A gente buscar, às vezes, tá em contrato. Indústria. Nossa, cara, armazém. Armazém tem uma característica muito específica, que é carga muito dinâmica, né? Então, entra carga e sai carga todo dia. E as obras de armazém têm um aspecto interessantíssimo, que é na descarga de um silo. Aquela descarga tem um efeito de funil, que é o arrasto do grão, que é a carga que os fabricantes nos passam, que é a carga do armazém, do silo cheio. É tantas toneladas. Só que esse efeito de descarga do silo chega a aumentar em até 4 vezes. Então, como que você vai dimensionar isso se o cara te traz uma carga estática e, na verdade...
E aonde que nós encontramos isso? Em tratados internacionais. Nós não achamos isso aqui no Brasil. Agora, né, o pessoal que está lá em Silo tem muito artigo técnico, muito trabalho de mestrado aí, já começaram a falar isso, mas não temos norma para isso. Né? A gente não tem norma para isso. Mas tem patologia para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado, só em armazém que eu estou falando. Tem indústrias, né, que se você entrar na indústria, você vai vendo patologia de um lado a outro. Né? E aí o que acontece na indústria? Quando chega a ter um colapso, algum problema na estrutura, parou e tem prejuízo que a indústria não produziu, é prejuízo. Né? Hoje, no dia de hoje, nós estamos uma ruptura de um colapso de um prédio em Recife. Né? Hoje aconteceu. E isso deixa o povo de cabelo em pé. Né? E a gente anda aqui nos prédios e vê, às vezes, alguma patologia aqui, uma trinca ali. Né? Infiltrações demais da conta. Então, tem coisas que a gente tem que começar a buscar. E aí, querendo ou não, nós somos já um punhado de engenheiro aí, filho de engenheiro ou engenheiros recém-formados, estão morando nesses prédios, eles vão ver uma trinca ali e quer uma opinião de quem? De um especialista. Né? O que é a sugestão? Cara, vai fazer um curso desse? De boa, mete a cara, mas vai tentar estagiar num lugar com os caras têm experiência para te passar alguma coisa ali da atuação disso, para você aprender nisso. É muito específico e tem demanda pro resto da vida, você pode ter certeza. Né? Acho que entra aquela coisa que você falou do profissional se dispor, né? Se dispor, chegar a falar, aqui tá com esse problema, e mesmo que seja só no começo dessa forma, mas tá ali mostrando. Não precisa nem falar o problema, né? Você fala, não, isso aqui pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, eu tô te propondo uma coisa aqui pra gente resolver. Exato. Isso. E assim, olha o que acontece. Eu conheço pelo menos uns 2 prédios aqui em Jataí que tem isso. A piscina em cima de laje, infiltração, aí chama um pedreiro, chama outro, cada um vai lá, faz, gasta um monte de dinheiro, encheu a piscina, dá problema, eles preferem esvaziar a piscina a chamar com ela, fazer um jardim, qualquer coisa. Que é um problema dificílimo de resolver. Dificílimo mesmo, né? Porque às vezes não é muito difícil encontrar a causa disso, mas no engenharia diagnóstica aí o cara consegue. Com a ferramenta adequada, né? Com a técnica já consagrada, ele consegue identificar isso e depois aplicar o que ele sabe, né? É muito comum a gente ver essas coisas aqui. E todo mundo vai ter patologia, porque os prédios precisam de manutenção. Prédio que eu falo aí, qualquer tipo de edificação. Cantimir falou um negócio aí do silo, das coisas que não tem norma, né? É uma coisa que a gente, na engenharia, você forma, você sai de lá e fala assim, não, tem que seguir a BNT. Aí o cara te taca num silo desse aí, cadê a BNT? Quem que vai salvar agora? Né? Aí eu lembro do meu professor, não sei se você lembra dele lá, Dib Gebara. Da área de saneamento. Meu amigo, a hora que o cara fazia a prova lá e falava, professor, mas aqui tá na BNT. Eu não falei pra você usar a BNT? Quem falou pra você usar a BNT? Não é pra você usar a BNT, não, é usar a apostila que eu te passei. Pronto. Meu amigo. Porque a gente vai ficando bitolado, ó. A BNT, tá. Mas tem hora que você não vai ter ela. Tem hora que você tem que ter o senso crítico de questionar também. Claro. Mas peraí, por quê? Cantimiro vai lembrar, talvez. Acho que nos primeiros dias da engenharia, Manuel Botelho, o escritor de Concreta Armada Eu Te Amo, falou: a norma 6118 não serve para 98% das edificações. Aí você vai lá, mas pilar de 15, Bruno, igual vocês me criticam. 14. Mas a BNT
não foi feita a 6118 para edificação. 98% das edificações. Então, a gente tem que seguir norma, mas tem que também ser crítico, sabe? Tem gente que faz. E também não pode fazer aleatório, né? Eu vou usar a treliça, vou usar o pilar de 9, vou usar não sei o quê. Mas baseado no quê? Ele chegou lá nessa palestra dele e falou: vocês têm um ecossistema preparado para fazer uma norma. Aqui tem Instituto Federal de Goiás, Universidade Federal de Jataí. Como é que vocês querem? Tem curso de engenharia nas duas. Por que vocês não... Você tava lá? Aí, ó. Tá vendo? Então... Diz que é sensacional a palestra dele. Mas, meus amigos, já estamos no passar das horas. Já em vários minutos. Já passou tempo. Aquele que é o maior crítico do período do tempo da duração desse podcast Bruno está aqui. Ninguém vai assistir tudo. A hora que o Bruno faz isso aqui, ninguém vai assistir tudo. Era. Pois então, não fique triste. Esse podcast pode ter parte 2, 3, 4, 5, 6. Pode não. Quanto nós quiser. Vai ter. Então, mas por hoje nós temos que ficar por aqui. Eu tô com a ideia aí, eu não passei pra vocês ainda, mas pergunta acho que... você não pode fazer, tá bloqueado. Não é pergunta. Não, dá uma água aí. Tamo, bebe água aí. A gente podia montar uma mesa retangular aí com Cantimiro, Thales. Mas ainda tem que começar. Não, mas você vai começar. Não, aí não vai nos selecionado, só selecionado. Mas acho que vai ser bacana. Queria agradecer o Cantimiro aí pelo tempo disponibilizado aí, que foi muito, né? Eu que agradeço. Agregou demais. Foi muito bom, gostei bastante. Mas e tava doido pra vir aqui e participar. Porque... Desculpa aí pelas polêmicas. Eu ficava lá assistindo o podcast dos outros. Falando, nossa, quando eu for lá, eu vou falar a respeito daquilo lá que o outro falou. E ainda com certeza deve ter faltado muita coisa. Nós só vamos cortar aqui o vídeo, porque nós temos que continuar a prosa aqui com meu amigo Cantimiro. Um abraço, meu povo. Até mais. Obrigado, gente. Beijo pra vocês. Tchau.